Vamos trabalhar agora a nossa equação do segundo grau. Então vamos lá, galera, olha só. Uma equação do segundo grau é toda equação que tem essa cara, essa forma, essa estrutura algébrica. A vezes x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá? Por que do segundo grau? A incógnita é o x. E ela está elevada ao segundo grau. Aí você vai dizer, ué, mas pera lá, cara. Tem esse x aqui que está elevado a 1, né? X elevado a 1 é x. Pois é, mas o grau de uma equação é dado pelo maior expoente. Se aqui tivesse 8, ax ao quadrado mais bx elevado a 8 mais c seria uma equação do oitavo grau. Tá? O grau é o maior expoente da equação. Então é do segundo grau mesmo. E esse cara aqui, ax ao quadrado, é o que caracteriza a equação do segundo grau. Por isso que ele é chamado de termo quadrático. É ele que caracteriza a equação do segundo grau. E por isso que o a, que é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero. Porque se ele for zero, 0 vezes x ao quadrado, soma o termo quadrático. Sumiu. Aí vira uma equação do primeiro grau, bx mais c. Tá? Agora, tirando isso, o a pertence aos números reais, pode ser qualquer número real. O b pertence aos números reais, tá? Pertence aos números reais. E o c pertence aos números reais, quer dizer, pode ser qualquer número. O a pertence aos números reais, asterisco. Né? O asterisco significa, já vimos isso, que o zero não pertence ao conjunto. Então, o a pertence aos reais, asterisco. O b e o c pertencem aos reais, ou seja, a, b e c podem ser quaisquer números. Quaisquer números, tá? Positivo, negativo, raiz, o que seja. Tá bom? Beleza? Show de bola? Tá? Bom, uma equação do segundo grau, ela tem uma maneira de você resolvê-la. Tá? As soluções de uma equação do segundo grau nós chamamos de raízes. O que são raízes? São as soluções. São aqueles valores que se eu substituir aqui no x, ela dá exatamente igual a zero. Né? Então o que raízes de uma equação? São valores que anulam essa equação. Né? Que tornam ela igual a zero, ou seja, a solução. A solução. Só que uma solução, uma equação do segundo grau, vamos pegar aqui um quadro branco, né? Que ela tem essa cara aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ela tem duas soluções, duas raízes, que nós vamos chamar uma raiz de x1 e a outra raiz de x2. Tá? Ela tem duas soluções, duas raízes, chamadas, o nome disso, que eu vou colocar aqui, chama-se fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Bhaskara foi um matemático, a fórmula de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b2 menos 4 vezes ac dividido por 2a. Tá? Vamos botar uma com mais, outra com menos. E outra menos b menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Tá? Tem duas soluções. Uma solução você vai fazer a conta com mais e outra com menos. Então é menos b mais raiz quadrada de b2 menos 4ac dividido por 2a menos b menos raiz quadrada de b2 menos 4ac dividido por 2a. Tem essas duas soluções. Solução 1 e solução 2. Raiz 1 raiz 2. Raiz ou solução, mesma coisa. Pode falar assim. Tá bom? E A, B e C aqui dessas formulinhas são esses três A, B e C, esses três númerozinhos aqui. Tá? Representados por letras. Números representados por letras aqui. Ok? Beleza? Só que esse B2 menos 4AC, que é o que está dentro dessa raiz, nós chamamos de delta, ou discriminante da equação. Então você poderia escrever esse B2 menos 4AC, escrever raiz quadrada de delta. É muito comum escrever assim, raiz quadrada de delta. E aí, para não escrever assim e assim, no fundo você escreve assim, x é igual a menos b, em vez de escrever uma raiz com mais e outras com menos, condensa numa única coisa, para ficar mais bonitinho, para ficar mais simpático, você escreve dessa maneira aqui. X é igual a menos b, mais uma conta com mais, outra com menos, né? Você junta esses dois numa expressão só, raiz quadrada de delta sobre 2a. Uma coisa mais simpática, mais bonitinha, estaticamente falando. Fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Bhaskara foi um matemático, ok? Fórmula de Bhaskara para resolver a equação do segundo grau. Como é que você chega nessa fórmula? Tem uma demonstração matemática para isso,
que no fundo você divide tudo aqui por A, etc., faz um algebrismo, não vou mostrar aqui, mas depois até gravo um videozinho, coloco lá no YouTube da demonstração da fórmula de Bhaskara, tá? Quem quiser também pode falar comigo, que eu envio esse vídeo demonstrando como é que a gente chega nessa fórmula aqui de Bhaskara, tá bom? Ok? Beleza? Então, uma equação de segundo grau tem duas soluções que apresentadas por essas duas raízes, exatamente como está aqui, tá? Menos b mais ou menos raiz quadrada do delta, b2 menos 4ac, delta é uma letra grega chamada discriminante da equação no caso do segundo grau, tá bom? O nome dele, o nome do delta. Ok? Tudo bem? Sem problema? Bom, aí nós temos três casos a considerar. Quando o delta for positivo, igual a zero e negativo, vamos ver o que vai acontecer. Eu quero pegar um quadro branco sim. Vamos lá. Caso 1. X ao quadrado mais 5x menos 6 igual a zero. Vamos ver essa equação do segundo grau? X ao quadrado mais 5x menos 6 igual a zero. Quem é o A? O A é o número que multiplica o x, né? Ao quadrado. A vezes x ao quadrado, no caso é 1, né? 1 vezes x ao quadrado. Quem é o B? 5. Quem é o C? Menos 6. Vamos achar o delta dessa coisa aqui? Delta é B2 menos 4AC, né? B ao quadrado, 5 ao quadrado. Lembrando que delta, né? Ó, é B ao quadrado menos 4AC. Então, B ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes C, que é menos 6. Ou seja, o delta é igual a 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, 4, e menos 4 vezes menos 6, menos com menos dá mais, 24. Né? 25 mais 24, 49, o delta é 49. Tá bom? Então aqui nós achamos um delta positivo, não foi? 49, nós achamos um delta positivo, tá? Vamos ver as raízes? Lembrando que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes a. Então, o x vai ser menos b, menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 49, dividido por 2 vezes a, já que o a é 1. Tá bom? O b é 5, então menos b, menos 5. Posso botar aqui, posso apagar aqui com o dedo? Olha só, 2 vezes 1, que é 2 vezes a, né? O a é 1. Só que 2 vezes 1 é 2, né? Então posso colocar 2 direto? Não é 2. 2 vezes 1 é 2. Raiz quadrada de 49 é 7. 7 ao quadrado é 49. Então pega a raiz quadrada de 49 e coloco o 7 logo. E aí vou ter as tais duas raízes, a x1 e a x2. x1. Primeira conta com mais. Menos 5 mais 7 é 2, né? Ou 7 menos 5 é 2. Dividido por 2 dá 1. Tá? A outra, menos 5 menos 7, agora com menos, dá menos 12. Dividido por 2, menos 6. Porque no fundo a conta x1 e a conta x2 é essa, ó. Uma com mais, ó, menos 5 mais 7 sobre 2. E a outra com menos, né, ó. Menos 5 menos 7 sobre 2, né? Então essa daqui dá menos 5 mais 7, ó, 7 menos 5, que dá 2 sobre 2, que dá 1, ó, x1 igual a 1. E essa menos 5 menos 7, que dá menos 12, dividido por 2, que dá menos 6. Só que aqui eu fiz direto, uma conta com mais e outra com menos, mas seria isso, né? Uma conta com mais e outra com menos, tá vendo? Tá? É que fazendo assim fica mais simples, mais rápido de você escrever as soluções, tá bom? Ora, será que são raízes mesmo? São soluções? Sim. Coloca 1 aqui. 1 ao quadrado, 1. Mais 5 vezes 1, 1 mais 5, 6. Menos 6, 0. Bateu. Então, você pode testar. Menos 6 é a solução? Vamos lá. Menos 6 ao quadrado, 36, né? 36. Mais 5 vezes menos 6. Menos 30, né? Menos 6 igual a 0. 36 menos 30, 6. Menos 6, 0. Bateu. Então, se você pegar o 1 e substituir aqui, e o menos 6 substituir aqui, realmente dá 0. Então, 1 e menos 6 são soluções, são raízes dessa equação. Então, as raízes dessa equação do segundo grau, as soluções dela, os valores que fazem com que essa equação dê 0, são menos 6 e 1. Tá? Ou seja, delta maior que 0, eu achei duas raízes, duas soluções distintas, tá vendo? Delta maior que 0, eu achei duas soluções, duas raízes distintas. Então, toda vez que o delta for maior que 0,
nós vamos achar duas raízes, duas soluções distintas, diferentes, tá? Beleza? Isso foi um exemplo disso aqui, não estou demonstrando nem provando, tá? É um exemplo para mostrar para vocês que com delta maior que zero eu vou ter sempre duas raízes distintas. É um mero exemplo, tá bom? Mas isso vale para qualquer equação do segundo grau. Quando delta for positivo, eu terei duas soluções, duas raízes distintas. Por exemplo, menos 6 e 1 são dois números diferentes, né? Tudo bem? Beleza? Ok? Então aqui, equação número 1. Podemos ir para a nossa solução, nossa equação número 2. Vamos lá, nossa equação número 2. Vamos supor que eu tivesse agora, na nossa equação número 2, eu tivesse isso daqui. x2 mais 4x mais 4 igual a 0. Tá? Ou seja, o A é igual a 1, o B é 4 e o C é 4, né? Tá? 1, 4, 4. Quem é o delta? Delta é B ao quadrado menos 4AC. 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Delta é igual a 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1 vezes 4, menos 16. Zero, né? Então, estou aqui com um caso que o delta deu zero, exatamente zero. Vamos ver quais são as soluções, as raízes dessa equação. X é igual a menos B, o B é 4 menos 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de zero, dividido por 2 vezes A. O A é 1, 2 vezes A, 2 vezes 1. Só que 2 vezes 1 é 2, né? Eu posso apagar isso aqui 2 vezes 1 e escrever tranquilamente 2. Raiz quadrada de 0 é 0, 0 ao quadrado é 0. Então ficou, qual é a primeira raiz x1 e qual é a outra raiz x2? Ora, x1 é menos, vamos fazer a conta com mais primeiro, menos 4 mais 0 dá menos 4. Dividido por 2, menos 2. Agora com menos 4 menos 0 dá menos 4 também, né? Somar 0 sobre 3 de 0 é a mesma coisa, sobre 2. Então, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Ora, nesse caso aqui, eu tenho as raízes, ó. Quais são? Menos 2 e menos 2, né? Porque x1 é igual a x2. Então, eu tenho, quando delta é igual a 0, duas raízes iguais. Duas raízes iguais, porque x1 igual a x2, duas raízes iguais. A gente fala assim. Então, toda vez que o delta for igual a 0, nós teremos duas raízes iguais. Delta igual a 0, nós teremos duas raízes iguais. Né? Porque a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Se o delta for 0, vai ficar raiz quadrada de 0, que é 0. Então vai ficar menos b mais ou menos 0. Só que menos b mais ou menos 0 é a mesma coisa que menos b sobre 2a. Né? Então, quando delta é igual a 0, nós vamos ter sempre a raiz sendo igual a menos b sobre 2a. Que é o que aconteceu aqui. Menos b é menos 4 sobre 2 vezes a. Menos 4 sobre 2, né? O 2 é 2 vezes a, 2 vezes 1. Tá vendo? Então, menos b sobre 2 vezes a. Então, toda vez que o delta for igual a 0, a raiz é igual a menos b sobre 2a. Duas raízes iguais. Ok? Vamos para a terceira equação do segundo grau. Terceiro e último caso que nós temos que ver, tá? Que é essa daqui. Por exemplo, x ao quadrado mais 2x mais o 2 dando 0. O A é 1, o A é o número que multiplica o x ao quadrado, no caso aqui 1. O B é 2 e o C também é 2. O delta será b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 2. Delta é 4, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Delta é igual a menos 4. Né? Menos 4. Ou seja, delta é negativo. Negativo. Então, x vai ser menos b, o b é 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é menos 4, sobre 2 vezes a. Posso botar direto 2 vezes a, 2 vezes 1, né? Que é 2. Então, quais são as raízes x1 e x2? Opa, o problema é que eu tenho raiz quadrada de delta. Que o delta é negativo, raiz quadrada de menos 4. Cuidado, ó. Observação, cuidado. 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 Raiz quadrada de 4 é 2, né? 2 ao quadrado, 4.
Menos a raiz quadrada de 4 é menos 0, ou seja, menos 2, né? Porque a raiz quadrada de 4 é 2, então menos a raiz quadrada de 4 é menos 2. Raiz quadrada de menos 4 não existe, não tem nenhum número real que dê isso, tá? Que dê raiz quadrada de menos 4 não existe, não tem raiz quadrada de número negativo. A gente até viu isso em radiciação. Não tem, raiz quadrada de menos 4 não existe, tá? Não existe. Não tem raiz quadrada de número negativo, tá bom? Beleza? Ok? Porque 2 ao quadrado é 4. Aí tudo bem. Mas não tem nenhum número que elevado ao quadrado é menos 4. 2 ao quadrado é 4. Mas qual o número que elevado ao quadrado é menos 4? Não tem. Então não existe. Então se não existe, não tem raiz aqui, ó. Não tem raiz. Risca aqui, não tem raiz. Então, com delta negativo, não tem solução. Não há raízes reais. Ou seja, não tem nenhum número real pertencente ao conjunto dos números reais que seja a solução dessa equação. Não tem nenhum número real tal que ele elevado ao quadrado mais o dobro dele mais 2 dá zero. Você não encontra nenhum número real tal que o quadrado dele mais o dobro dele mais 2 dê zero. Não encontra. Não encontra. Não tem. Você não vai encontrar. Tá? Então isso que a gente fez aqui é o que nós chamamos de análise do delta. Análise do discriminante de uma equação do segundo grau. Que é o que está aqui. Quando o delta, análise do delta, temos aqui a análise do delta. Análise do discriminante de uma equação do segundo grau. Análise do discriminante. Quer dizer, do delta, né? Do delta. Né? Então, quando o delta é positivo, a equação tem duas raízes distintas. A menos b mais raiz de b2 menos 4c sobre 2a e a menos b menos, né? Raiz de delta sobre 2a. Quando delta é igual a zero, a equação tem duas raízes iguais. Lembra que eu mostrei? x1 igual a x2 igual a menos b sobre 2a? Já que o delta é zero, isso aqui some, né? Raiz de delta, raiz de zero é zero. E quando o delta é negativo, não tem raiz real. Ou seja, a raiz de delta não pertence aos números reais. Porque o delta é negativo, então não existe raiz quadrada de número negativo. Então não tem solução. É isso que está dizendo aí, análise do discriminante, análise do delta. Tá bom? É isso que diz essa análise. Isso é importante para algumas questões que, para você resolver, teria que saber essa análise aqui do delta, tá? Positivo igual a zero e negativo. São os três casos a considerar. Ou delta positivo, ou nulo, ou negativo. Tá bom? Beleza. Aí, o que seria a soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau? Por exemplo, vem aqui, ó. Pode ser aqui mesmo. Nós não temos essas duas raízes aqui, né? x1 e x2. Beleza. Então, olha só o que vai acontecer. Pega um quadro branco aqui. As raízes de uma equação do segundo grau são menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, né? Vamos botar separado. x1 com mais e a x2 com menos. Não é isso? Não são as duas raízes de uma equação do segundo grau? Vamos somá-las. x1 mais x2. Vamos somar essas raízes que vai dar? Vamos somar. Ó, menos b mais raiz de delta sobre 2a mais, vamos somar, menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Vamos somar essas desgracinhas aí. Então, x1 mais x2, soma de frações com o mesmo denominador, 2a e 2a, fica 2a aqui. E soma os numeradores. Menos b mais raiz de delta, mais menos, né? Só que mais com menos dá menos, né? Então vai ficar menos b menos raiz de delta, né? Mais com menos dá menos. Tá? Ora, mais raiz de delta menos raiz de delta dá zero. Né? Então a soma das raízes ficou o quê? O numerador ficou menos b, ou seja, menos 2 vezes b, sobre 2a. Só que menos dividido por menos, só que 2 dividido por 2 dá 1. Né? Então a soma das raízes ficou menos b sobre a. Então a soma das raízes de uma equação do segundo grau deu menos b sobre a. Tá? Deu menos b sobre a. Deu menos b sobre a. Beleza? Então vamos botar aqui na nossa cola. A soma das raízes de uma equação do segundo grau
Se eu somar as raízes, deu menos B sobre A. Beleza? Menos B sobre A. Show de bola. E o produto? Poxa, o produto, se eu fosse multiplicar essas duas raízes, ó, x1 vezes x2, seria menos B mais raiz de delta sobre 2A vezes, né, menos B menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Beleza? Tá? Beleza? Então o produto x1 vezes x2, ó, o denominador. Ó, denominador. 2A vezes 2A, 4 vezes A ao quadrado, né? 2 vezes 2, 4, A vezes A dá A ao quadrado. Menos B mais raiz de delta vezes menos B menos raiz de delta, aí, ó, você faz em casa, ó, distributiva da multiplicação aqui, tá? Ó, distributiva da multiplicação aqui, ok? Faz em casa distributiva da multiplicação, aí você vai chegar nesse resultado aqui. B ao quadrado menos B ao quadrado, tá bom? Mais 4 vezes A vezes C. Só que B ao quadrado menos B ao quadrado é zero, né? Então o produto ficou 4 vezes A vezes C dividido 4 vezes A ao quadrado. Ora, 4 dividido por 4 dá 1. Né? Aqui em cima ficou A vezes C. Embaixo A ao quadrado. A ao quadrado é A vezes A. E A dividido por A dá 1. Então sobrou C sobre A. Então o produto das raízes, ó, x1 vezes x2 é igual a C sobre A. Ok? Então descobri aqui a soma e o produto das raízes de uma equação do segundo grau. A soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Tá? Então, olha só. Então vamos pegar aqui um exemplo. Né? Aquela equação do segundo grau que nós vimos, né? Vamos pegar aquela equação que nós vimos, que o delta é positivo, x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a zero, lembra? Aquela equação do segundo grau, né? Que o x deu 1 e o x1 deu 1, né? O x1 deu 1 e o x2 deu menos 6, não foi? Não é isso? Tá? Vamos ver aqui. Quem é a soma delas? Quem é x1 mais x2? Vamos lá. 1 mais menos 6, ou seja, 1 menos 6. Menos 5, não é? Quem é o produto delas? 1 vezes menos 6, menos 6. Vamos usar a fórmula, ver se bate? Vamos ver se bate com a fórmula? x1 mais x2 menos b sobre a. Vamos lá. Menos b, cuidado. O b é 5, né? O b é 5, então vai ficar menos 5 sobre a, que é 1. Né? Ó, aqui o a é 1, o b é 5 e o c é menos 6 sobre 1, menos 5. E o produto? x1, x2, c sobre a. O c é menos 6 e o a é 1. Menos 6 sobre 1, menos 6. Beleza? Menos 6. Tá? Show de bola? Ok? Bateu certinho. Pô, professor, mas por que eu vou usar essas fórmulas se eu posso somar e multiplicar direto as raízes, pô? Pra que de fórmula? Se eu tenho as raízes, eu somo direto e multiplico. Eu sei. Mas tem algumas questões de prova que você não vai conseguir achar as raízes. Você só resolve sabendo a formulinha da soma do produto, ok? Claro, se você souber as raízes, para uma equação desse tipo você acha as raízes, só multiplica, não precisa de fórmula. Né? Aqui é C sobre A, né? Tá? Mas tem algumas questões que você vai precisar da fórmula sim. Você precisa da fórmula sim da soma do produto. Ah, vai sim. Vai sim, vai sim. Vai precisar sim. Tá bom? Vai precisar sim. E depois a gente vai ver. Então aqui é justamente isso que eu estou falando. A soma e produto das raízes de uma equação de segundo grau. Então a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Tá bom? Por exemplo, se eu tivesse uma equação assim. 3x ao quadrado, né? Vamos botar assim, 3x ao quadrado igual a... Sei lá, vamos pegar um... mais 7.095x, tá? 7.095x, um número bem grande, tá bom? Menos 12 igual a zero. Beleza? Ok?
onde o A é 3, o B é 7.095 e o C é menos 12. E aí? E aí eu pergunto o seguinte, qual é a soma e qual é o produto das raízes dessa equação? Pô, se tu for resolver na mão, olha o delta que vai ter que fazer. B2, 7.095 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Olha só a conta que tu vai ter que fazer. Olha só a conta. Vai ter que usar a fórmula de baixo para fazer isso na mão. Poxa, né? Então é melhor aqui nesse caso eu usar a fórmula. Nesse caso aqui é bem melhor eu usar a fórmula para evitar resolver isso daí. Então a soma das raízes de uma equação de segundo grau menos B sobre A. Então a soma dessas raízes aí da equação do segundo grau vai ser menos B menos 7.095 dividido por A, que é 3. No caso aí o A é 3. Tá bom? E 7.095 dividido por 3 vai dar 2.365. Tá? Beleza? Ok? Menos, né? Desculpa, tem um sinal de menos. Menos 2.365. Tá? Então não sei quais são as raízes. Nem vou calcular. Olha o delta enorme aqui, gente. Só de fazer 7.095 elevado ao quadrado, 7.095 vezes 7.095. Já perdi todo o tempo do mundo. Então melhor assim. Direto, não sei quais são as raízes. Não sei. Ah, mas que a soma é menos 2.365 é. Ah, é. E o produto C sobre A. O produto vai ser menos 12, que é o C, dividido por A, que é 3. O produto é menos 4. Pronto, achei a soma do produto sem saber as raízes. Quais são as raízes? Não sei, nem quero saber, tenho raiva de quem saiba. Tá bom? Mas que a soma é menos 2.365. E que o produto delas é menos 4 é. Então, tá vendo? Essa equação aqui para você resolver dá muito trabalho. Dá muito trabalho, olha o delta aí. Então eu consigo achar a soma e as raízes de uma equação do segundo grau sem ter que descobrir quais são as raízes. Eu não sei quais são as raízes, quem é x1, quem é x2, sei lá. Mas não precisei resolver a equação para descobrir a soma das raízes e o produto das raízes. Quer dizer, a soma das soluções e o produto das soluções da equação do segundo grau. Tá? Então tá aí um exemplo que mostra isso. Tudo bem? Beleza? Agora, tem um detalhezinho aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu até vou voltar naquela equação. X ao quadrado mais 5x menos 6 igual a 0, tá? Que as raízes x1 foi 1, né? E x2 foi menos 6, tá bom? Toda vez que tiver uma equação desse tipo aqui, onde o A é 1, que esse caso aqui, né, ó, o A é 1, não é? O A é 1 vezes x ao quadrado, tá? O A é 1. O coeficiente do x é a soma das raízes, com um sinal trocado. E o c é exatamente o produto. Tá? Então, toda vez que eu tiver esse tipo de equação aqui, ó, o coeficiente do x é a soma das raízes. Então, a soma das raízes, ó, x1 mais x2, é esse cara aqui com o sinal trocado, menos 5. Realmente é, menos 6 mais 1 é menos 5. E o produto das raízes é esse cara aqui, sem o sinal trocado, com o mesmo sinal. Tá? Com o mesmo sinal. Então você pode ver que o produto das raízes, x1 vezes x2, é esse cara aqui, menos 6. Realmente, menos 6 vezes 1 dá menos 6. Então você não precisa fazer nada. Tá bom? Então toda vez que o A for igual a 1, a soma das raízes é esse cara aqui com o sinal trocado e o produto é esse daqui. Tá bom? Então se tiver essa equação aqui, uma equação qualquer, ó, x2 é menos 8x menos 727 igual a 0. Qual é a soma das raízes? Quem é a soma das raízes? É esse cara aqui com o sinal trocado, vai ser 8. E quem é o produto das raízes? É esse cara aqui com o mesmo sinal, menos 727. Tá? Porque vem da própria fórmula, né? Vem da própria fórmula. Porque
menos, porque aqui, ó, porque quando A é igual a 1, olha só o que acontece. Eu tenho aqui a equação, ó, x2, ó, A vezes x2 mais bx mais c igual a 0, né? Quando A for igual a 1, a soma delas, ó, x1 mais x2, ó, é menos b sobre A. Se o A é 1, é menos b. E o produto